Obrigada, presidente. Queria aqui agradecer mais uma vez a receptividade aqui na Comissão Mista de Orçamento. Essa é a quarta vez que eu venho apresentar as informações, a audiência para apresentar as informações relativas à proposta orçamentária enviada pelo Executivo. Queria reiterar aqui a nossa disposição do Ministério do Planejamento, do Governo em geral e do Ministério do Planejamento em particular, no que se refere a todas as informações necessárias para a análise que o Congresso precisa fazer a respeito da peça orçamentária. Então, a equipe está toda à disposição, o secretário Zé Roberto da SOF comanda lá a equipe relacionada ao tema e estará com uma equipe permanentemente à disposição, presidente, do senhor, de toda a comissão, mas mais particularmente do senhor, dos relatores todos do orçamento, que está o nosso deputado Paulo Pimenta, relator da Receita, e o relator geral, que estava ali com a gente, acho que enganchou em algum lugar, o senador Romero Jucá, que será o relator da peça orçamentária. A minha apresentação inicial, vou fazer aqui uma síntese dos principais elementos da peça orçamentária. Claro, a peça é muito grande, vou fazer aqui essa síntese, então. Então, começando pelos parâmetros macroeconômicos que orientaram a elaboração do orçamento, lembrar que a maior parte do nosso orçamento é elaborada em julho, né, os ministérios fazem as suas propostas e nós fechamos a proposta orçamentária durante o mês de julho e no mês de agosto tem usamos para os últimos detalhes, porque todo o trabalho de consolidação leva quase uma semana antes de a peça orçamentária ser entregue aqui no Congresso. Então, esses parâmetros refletem aquele momento da elaboração orçamentária. Como os senhores parlamentares sabem, na segunda quinzena de novembro, o governo tem a oportunidade de mandar uma revisão desses parâmetros. Isso todos os anos existe isso, esse ano também da mesma maneira. Então, aqui a previsão que foi feita em julho, então, é de um PIB para o próximo ano de 3%, um PIB nominal, portanto, de 5 trilhões e 765 bilhões e meio, um salário mínimo que cresce 8,8%, alcançando o valor de R$ 788,06, e uma inflação IPCA de 5% no próximo ano. Pegando os grandes números do orçamento, a receita no próximo ano, prevista na peça orçamentária, é de 1 trilhão e 465 bilhões de reais. Eu não sei o que aconteceu com as cópias, nós trouxemos com antecedência. O que aconteceu, Banhão, com as cópias? Ah, tá. Então, a gente trouxe com antecedência, mas ainda está imprimindo, então os senhores poderão receber dentro em pouco a apresentação. Então, a receita é de 1 trilhão 465, as transferências constitucionais 230 bilhões, dando, portanto, uma receita líquida de 1 trilhão 235 bilhões. As despesas previstas na peça orçamentária somam 1 trilhão e 149 bilhões. Dentro delas, as despesas discricionárias, aquelas que, na prática, é aquilo que o governo tem possibilidade de manejar, que são as despesas discricionárias, quase 300 bilhões, 294,9 bilhões, e um resultado primário de 86 bilhões, correspondentes a 1,5% do PIB. Podia passar. O resultado primário previsto, consolidado, né, somando do governo central, estatais e governos regionais, estados e municípios, tem um total de 143 bilhões, 114,7 do governo central,
nada das empresas estatais, para garantir que os investimentos que elas precisam fazer possam ser realizados, e os governos regionais, estados, municípios e suas estatais, 28,7 bilhões, somando então 143,3 bilhões, com um abatimento de no máximo 0,5%, dando então 114,7 bilhões, que correspondem o superávit do consolidado, ou seja, juntando governo central, estatais e estados e municípios, 2% do PIB. A peça orçamentária mantém as principais despesas da União sob controle. A primeira delas aí mostrada é as despesas relativas à Previdência Social, que a previsão é de manter o mesmo patamar desse ano, que é um patamar decrescente, como a gente pode ver aí, a linha vermelha, que mostra o déficit previdenciário, o amarelo as receitas, o azul os benefícios, e em vermelho a curva que representa o déficit previdenciário. Ele vem caindo ano após ano, e a previsão é que em 2015 ele fique no mesmo patamar de 2014, cuja previsão é 0,8% do PIB. Da mesma maneira, as despesas de pessoal também vêm, através dos anos, caindo a despeito do aumento substantivo, o substantivo aumento dos salários dos servidores e a contratação de servidores, 235 mil servidores desde 2003, tanto para repor aposentadorias, mas especialmente para garantir melhores serviços à população brasileira, especialmente na área de educação. Metade dessas contratações se deram no Ministério da Educação para ampliação dos campi das universidades e das escolas, e na criação do número gigantesco de escolas técnicas federais criadas desde 2003. Outra despesa importante do governo federal que está sob controle é a despesa com juros, também em trajetória decrescente, como mostra aqui esse gráfico. E, por fim, a dívida do setor público, aí em roxo, lilás, a dívida líquida, e a curva em verde, a dívida bruta, também com uma evolução de redução da dívida pública e manutenção da dívida bruta, da dívida líquida e manutenção da dívida bruta. Os dados do orçamento, o orçamento total da União compreende 2 trilhões e 860 bilhões de dólares, são 48,2% são despesas primárias e 51,8% são despesas financeiras. Uma outra maneira de olhar os 2 trilhões e 860 bilhões é que são consideradas obrigatórias, despesas obrigatórias, quase 90% desse total, 89,7%. E 10,3%, que são aqueles 295 bilhões, que correspondem às despesas discricionárias. Se eu fizer um outro olhar sobre esses 2 trilhões e 860, para que áreas, ainda para que tipo de gastos são feitos, né? Então, a maior parte, 39,5%, vai para a amortização da dívida, 18% para benefícios previdenciários e assistenciais, 10,3% para despesas discricionárias de todos os poderes, 8,3%, 10,3% que é são as discricionárias, né? O pessoal em cargos sociais, 8,3%, transferência a estados e municípios, 8%, juros, 7,9%, demais despesas financeiras, 4,4%, as demais despesas obrigatórias, 3%, e a reserva de contingência primária, de 0,3%. Agora, acho que os senhores receberam, é mais fácil de acompanhar. Apresentando as despesas discricionárias agora, os 295 bilhões, né, 294,9, o maior montante vai para a saúde, 32,4% vai para a saúde, o PAC fica com 23%, sendo que uma pequena parte, uma parte dele, 0,5%,
do PIB vai para a saúde e 2,5% vai para a educação. Isso já está somado lá nos 32,4% que está indo para a saúde. A educação é 16,5%, também tem uma parcela dentro do PAC, 2,5%. O Brasil Sem Miséria, 11,8%. As demais despesas discricionárias, 11,7% de todos os outros ministérios. Defesa, 5%. E Ciência, Tecnologia e Inovação, 2,6%. Como foi já enviado na LDO, as nossas grandes prioridades são o Brasil Sem Miséria e o PAC, além, é claro, da saúde e da educação. Então, são os investimentos e as políticas sociais. Então, a saúde tem um crescimento do ano passado para esse ano de 8,9 bilhões, que correspondem a também o mesmo número, 8,9% de aumento em relação ao ano passado. A educação cresce também 8,9 bilhões, que correspondem a um aumento de 9,6% em relação ao ano passado. O PAC e o Minha Casa Minha Vida cresce 1,7 bilhão de reais, um aumento de 2,7 bilhões de reais. Alguns dizem, não, por que não cresce mais? Porque nós estamos entrando num novo ciclo, em que o número de projetos que está terminando, tem um grande número de projetos terminando e outros começando, terminando o projeto e fazendo licenciamento. Então, eu tenho uma retomada, é maior que o ano de 2014, mas como a gente tem uma série de obras que estão no início de ciclo da produção da obra, esse aumento não é tão grande. E no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social e combate à fome, um aumento de 1 bilhão e 400 milhões, que corresponde a 4,4% de aumento em relação a 2014. É importante também comparar os recursos disponibilizados no orçamento para a saúde e para a educação com a obrigação constitucional. No caso da saúde, a aplicação constitucional deveria ser de 99,4 bilhões e nós propusemos 109,2 bilhões, ou seja, quase 10 bilhões a mais do que o estabelecido pela Constituição. Na educação, a obrigação constitucional corresponde a 51,4 bilhões e o governo está colocando está praticamente dobrando, mais 49,9 bilhões, o que corresponde a 101,3 bilhões de reais para a educação. No que se refere aos investimentos, outra prioridade do governo, além das políticas sociais, os investimentos, entre o orçamento fiscal e da Seguridade e o orçamento das estatais, somam 183,3 bilhões de reais. O orçamento, o OGU, fiscal e Seguridade, são 77,6 bilhões no total, dos quais quase 64,9 são para o PAC. E as estatais têm um investimento previsto de 105,7 bilhões. No que se refere ao PAC, aos 64,9 bilhões previstos para o PAC, eu já falei, um crescimento de 1,7 bilhão em relação ao PLOA 2014. O maior montante vai para o Minha Casa Minha Vida, o eixo Minha Casa Minha Vida, que tem o próprio programa, mas também urbanização de assentamentos precários, são quase 19,3 bilhões. No eixo de transportes, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e hidrovias, 17,6 bilhões. O eixo comunidade cidadã, com creche, cobertura de quadra, UBS, UPAs, as quadras esportivas, cidades históricas, 9 bilhões e meio. No Cidade Melhor, então, saneamento, água, esgoto, prevenção em área de risco, mobilidade, drenagem, enfim, obras de caráter urbano nas cidades brasileiras, quase 8 bilhões. A defesa, para o reaparelhamento da defesa, submarino nuclear, os caças, o cargueiro militar e o sistema de monitoramento de fronteiras, 5 bilhões e 400, quase. O eixo de água e luz para todos. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.